Olá, amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos embarcar em mais uma jornada fascinante. Vamos explorar um dos aspectos de um homem que passou de pastor de ovelhas a rei de uma nação inteira. Um homem segundo o coração de Deus. Este foi Davi, cuja história é uma luz, um farol para nós. Conforme está escrito lá no Salmo 78, versículo 70, que diz o seguinte, abre aspas, também escolheu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas para apacentar a Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Assim, apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade de suas mãos. Fecha aspas. Eu sou o pastor Antônio Cirilo, agradeço muito a Deus sempre pela oportunidade de acordar vivo, acordar respirando e ter esse privilégio de vir aqui nas manhãs e também no final do dia, início da noite, para orarmos juntos. Então permaneça até o final do vídeo, no final estaremos orando juntos. Antes de mergulharmos aqui nessa reflexão de hoje, eu quero te lembrar de se inscrever aqui no meu canal, clicando no botão vermelho. A inscrição é fácil, é gratuita, é só clicar no botão vermelho, usar essa boa vontade que Deus te deu, clica no botão vermelho, siga-nos aqui no YouTube e ao clicar no botão, acione também as notificações clicando no sininho e selecionando a palavra todas. Além disso, não deixe de visitar o nosso link lá na descrição do vídeo. Pois bem, o pastor Davi, o jovem pastor, ele nos ensina sobre o valor da humildade e do serviço. Na quietude ali do campo, ele aprendeu a confiar em Deus. Como ele mesmo afirma lá no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Interessante é que ele era pastor, mas ele diz assim como eu tenho que cuidar das minhas ovelhas, o Senhor cuidará de mim. O fato dele ser um pastor de ovelhas não o incentivou a ser um pastor de outras pessoas, incentivou ele a ser ovelha do Senhor. Ele ansiou no seu coração o cuidado e ali Deus o ensinou que da mesma forma que um pastor natural cuida das suas ovelhas, protege as suas ovelhas, que ele, o pastor celestial, faz o mesmo com seus filhos e filhas. Queridos, nós devemos aprender com Davi, mesmo ali nos nossos momentos de solidão, momentos de simplicidade, nós devemos aprender que Deus ele está sempre conosco e sempre nos ensinando, sempre nos preparando para aquilo que está por vir. E eu te peço para escrever aí nos comentários para mim a seguinte frase, a humildade de hoje é a semente para a grandeza de amanhã. A humildade de hoje é a semente para a grandeza de amanhã. Por que eu falo isso? Porque quando Deus ungiu Davi, rei de Israel, ele era um adolescente. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, Samuel já foi correndo logo para ungir o filho mais velho de Jessé. Por quê? Porque era o primogênito e também porque era forte, alto, vistoso. E aí Deus disse para Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. E aí Davi foi chamado, e foi ungido rei de Israel. Porque, na verdade, Samuel estava procurando um rei para aquele momento. Deus estava procurando um rei para o futuro. Então, ele ungiu um adolescente. Tem chamado que Deus colocou no seu coração agora, que é para o futuro. Nesse momento, você não vê nem capacidade em você mesmo, em você mesma, de exercer aquele chamado. Mas Deus ele não chama pensando no hoje, ele chama pensando no amanhã. E o mesmo Deus que chama, ele capacita e ele usa. Então fica firme, não desista do chamado que Deus colocou na sua vida. Mas dentro desse garoto, dentro desse adolescente, já existia ali um guerreiro. Davi, ele enfrentou o gigante Golias em uma das histórias mais famosas da Bíblia. Ele mostrou a coragem, mostrou ali a sua fé em Deus. Como está escrito lá em 1 Samuel 17:45, Davi disse ao gigante Golias, abre aspas, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, fecha aspas. Isso nos mostra que independentemente do tamanho do nosso problema, ali era um gigante, com lanças e escudos, a nossa fé em Deus,
ela pode nos trazer a vitória. Davi era um jovem desarmado contra um guerreiro armado, experiente, mas Davi foi em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi não foi confiando em si mesmo, ele foi confiando que Deus iria lhe dar a vitória. E isso aconteceu. A nossa fé, ela move montanhas, ela derrota gigantes. Escreve aí para mim nos comentários: a minha fé move montanhas e derrota gigantes. Escreve, por favor: a minha fé move montanhas e derrota gigantes. O terceiro e último ponto, quando Davi ele sobe ali ao trono, que ele se torna rei, como está descrito lá em 2 Samuel 5:3, aquilo não foi apenas um triunfo pessoal, mas foi uma demonstração do plano divino e da ação de Deus na vida daquele garoto. Quando chegou o momento de Davi assumir o trono, ele já tinha passado por todo um processo que Deus o colocou a fim de treiná-lo para a posição de rei da nação de Israel. Abre aspas para 2 Samuel 5:3. Assim, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Fecha aspas. Davi já havia sido chamado por Deus. Existe uma distância, uma diferença entre o chamado e o estabelecimento de Deus. Davi havia sido chamado, mas ainda não havia sido estabelecido. Quando Deus chama, ele fala conosco, fala com você, mas quando ele estabelece, ele conta para todo mundo. Quando Deus estabelece Davi como rei de Israel, Deus falou ao coração de todos os anciãos de Israel que vieram, ungiram Davi, e estabeleceram ele como rei sobre Israel. Davi já havia sido ungido por Deus, agora ele foi aceito pelos homens. O meu ministério, pela graça de Deus, já chegou em dezenas e dezenas de nações da terra. Mas não começou assim. Começou com um chamado. Esse chamado me levou ali para um trilho de liderança de Deus, me levou para um treinamento. Chegou um momento que Deus me estabeleceu sob a sua igreja como plataforma, como alicerce. Porque quando Deus estabelece, Ele não coloca pessoas sobre a igreja. Porque sobre a igreja é só Jesus, é só o Espírito Santo. Nós somos colocados, os ministérios são colocados como base, como alicerce da igreja. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, que a igreja é estabelecida sobre o fundamento de apóstolos e profetas, não debaixo do telhado. O telhado da igreja é o Espírito Santo. O fundamento da igreja são apóstolos, profetas, pregadores, e Jesus Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina. Então Deus me chamou, mas quando Ele me estabeleceu, Ele contou para todo mundo e o meu ministério se tornou notório a todo mundo. Então essa situação do chamado e do estabelecimento de Deus na vida de Davi, isso é um lembrete para todos nós que Deus ele tem um plano para cada vida que está aqui me escutando. Um plano que pode parecer inimaginável. Quando nós olhamos para o nosso estado atual, nós não conseguimos nem imaginar como que Deus ele vai usar a nossa vida. Mas a Bíblia diz que Deus ele faz do impossível possível. Ele transforma pastores de ovelhas em reis. E isso, meu querido irmão, minha querida irmã, isso é progressivo, são estágios de Deus na nossa vida. Por exemplo, hoje eu estou aqui já numa posição, Deus me estabeleceu sob a igreja, não sobre a igreja, tá? Mas eu estou vivendo vários estágios da minha própria vida dentro desse estabelecimento. É como um foguete, não para de subir, a coisa não para de acontecer, desde que você não pare de consagrar, não pare de confiar, não pare de depender de Deus. E para concluir, então, a vida de Davi, ela nos ensina que não importa onde nós vivemos, não importa de onde nós viemos, não importa o nosso passado, Deus ele tem um plano para nós. Que você possa confiar no Senhor, enfrentar os seus gigantes com fé e viver a vida que Deus planejou para você neste dia, porque a nossa vida
Ela tem 10 anos, 20 anos, mas cada dia foi vivido de uma só vez e daqui para frente não será diferente. Você terá que viver um dia de cada vez. Você terá que, dia a dia, tomar a sua cruz, confiar, caminhar e seguir a Jesus. E eu quero que você escreva para mim nos comentários o seguinte: o Rei dos Reis me escolheu para fazer parte do seu plano divino. Escreve aí para mim nos comentários: o Rei dos Reis me escolheu para fazer parte do seu plano divino. Eu espero que essa palavra tenha despertado o seu coração, que você tenha sido edificado, edificada, e eu te peço, por favor, tem uma setinha abaixo do vídeo, você vai clicar nela e vai clicar no símbolo do WhatsApp e enviar essa mensagem para os seus grupos de WhatsApp, em especial para o grupo da sua família, para o grupo da igreja e o grupo do seu trabalho. Me ajude a fazer com que a palavra de Deus chegue em mais e mais pessoas. Agora nós vamos orar e vamos falar com Deus. Nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome do Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Ti agora. Deus, o Senhor foi o Deus que transformou Davi de pastor de ovelhas a rei de Israel. E hoje nós nos colocamos diante de Ti, conscientes da nossa fragilidade, conscientes, meu Deus, da nossa pequenez, mas estamos cheios de fé na Tua grandeza, sabendo que é o Senhor que nos promove. Meu Deus, assim como Davi, nós também enfrentamos os gigantes no dia a dia das nossas vidas. Às vezes, nosso Deus, esses gigantes se apresentam em forma de doença, de depressão, de desemprego, de falência, de decepção. Mas como está escrito na Tua palavra, meu Deus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso consolo, Tu és a nossa consolação. Meu Deus, nós oramos agora aqui em unidade de fé por aqueles que estão se sentindo afrontados, endividados, com problemas familiares, com problemas ministeriais, aqueles que estão lutando com crises existenciais, problemas psicológicos, distúrbios e síndromes. Meu Deus, como o salmista declarou no Salmo 34:18, que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e o Senhor salva, cura, liberta os que estão de espírito contrito. Venha sobre nós, salva os Teus filhos nesse dia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, muitas vezes os gigantes se apresentam diante de nós com os pecados do passado. Deus, nós estamos em Cristo, somos nova criatura, tudo já se fez novo, mas os gigantes teimam em se levantar em forma de mentira. Ó Deus, o hábito da mentira, o mau hábito da mentira, o mau hábito da maldade oculta, o mau hábito da maledicência, do vício do cigarro, das drogas, do álcool, Senhor, do sexo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós buscamos agora em fé, aqui em uma unidade de fé, uma renovação espiritual, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, porque somente a força do Senhor é que vai lançar fora todas essas coisas. Meu Deus, muitas vezes esse gigante se levanta em forma de medo, mas a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, nós Te pedimos perdão, Pai, pela desconfiança, pelo medo, Te pedimos perdão pelos pecados sexuais, pelos pecados da maledicência, pelos pecados da mentira, pelos pecados da ira, da glutonaria, da bebedice, da embriaguez, meu Deus, das drogas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vem com o Teu manto de misericórdia e unge-nos com o Teu manto de misericórdia nessa manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, aqueles que estão lutando contra os gigantes da doença, meu Deus, nós declaramos agora eles curados em nome de Jesus, porque nós sabemos que para o Senhor não há nada impossível. Como diz Jeremias 17:14, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque o Senhor é o meu louvor. Por isso nós Te pedimos, Pai, no poderoso nome de Jesus, abraça-nos nesse dia que está começando, dá-nos força, dá-nos discernimento, dá-nos revelação nesse dia e guia-nos pelo Teu caminho, em nome de Jesus Cristo. Que nesse dia nós possamos caminhar firmes como mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, que nos amou, em nome de Jesus. Queridos,
Deus te abençoe, Deus te guarde nesse dia. Um beijo no coração e até mais logo.